bem-vindos ao tráiler honesto do livro 20.000 Léguas Submarinas. Primeiramente, precisamos conhecer o autor dessa obra, que é um mergulho. Júlio Verne, um escritor francês que escreveu ficção científica para jovens do século XIX. Ele é responsável por metade dos filmes que passam na sessão da tarde, kkk. Sem enrolação, vamos começar a história. Tudo começa com boatos de uma criatura marinha que aterroriza norte-americanos e europeus. Várias embarcações comentam que esse monstro é rápido e furtivo. Como sempre, os americanos querem destruir tudo aquilo que eles têm medo. Então, para isso, eles preparam um navio chamado Abraham Lincoln. Nada mais patriota que isso, com uma tripulação preparada para matar a coisa. Neste navio temos 3 personagens principais: o professor Aronnax, o criado Concélio, e o Ned Land, um matador de baleias canadense. Eles então saem mar afora para encontrar a fera. Até que em uma certa altura encontraram algo enorme na água que estava submerso. Ned, o canadense, faz várias tentativas de matar a criatura e até consegue acertar ela, mas não causa nenhum efeito. Como já devemos imaginar, essa suposta criatura atacou o navio e destroçou sua estrutura. O trio Maravilha então começa a boiar na água com a ajuda de pedaços do pobre Lincoln. Uma cena quase igual à grave de Jack e Rose no Titanic. Eles então são resgatados por marinheiros mais misteriosos que os homens de preto. Esses marinheiros levam eles diretamente para o monstro, mas que na verdade não era um monstro, e sim um submarino muito moderno para a época. Será Júlio Verne um viajante do tempo? Lá dentro do submarino eles são recebidos pelo Nemo. E não é o peixe, mas sim o capitão. Um homem sem expressões e másculo. O capitão Nemo então se apresenta para o professor, o criado, e o canadense por ele é meio bipolar e diz que eles são livres, mas não podem sair do submarino. O capitão Nemo é meio doido, pois não pisa em terra firme e guarda o segredo da sua super máquina no fundo dos oceanos. No entanto, ele era uma pessoa extremamente inteligente, guardava relíquias do mundo inteiro. Ele chamava seu submarino de Nautilus. Com o passar do tempo, os 3 tripulantes resgatados, que também eram prisioneiros, começaram a gostar do submarino. Eles viviam uma vida boa sem precisar trabalhar. Um certo dia, o capitão convida o professor para uma visita à grave floresta. Mas como eles iriam em uma floresta se o capitão não pisava em terra firme? Simples, floresta era no oceano estilo Pequena Sereia, mas sem Ariel cantando. Mais uma vez temos a prova que Júlio Verne visitou o futuro, pois ele sai no oceano usando roupas de mergulho muito similares ao nosso tempo. Depois disso, o professor fica maravilhado e tem a certeza que quer ficar. Concélio, seu criado, é um puxa-saco e quer receber um panetone de Natal, então ele resolve ficar. Joné não gosta tanto assim, mas também não tem escolha, pois ele está no fundo do oceano dentro de um submarino. Essa turminha do barulho então começa uma jornada pelos 7 mares. Eles encontram povos nativos que só querem conversar. Fazem uma busca por pérolas e lutam UFC com tubarões. Fazem uma viagem alucinante por baixo do continente da África. Inclusive deve ser daqui a referência do filme do Godzilla kkkk. Durante meses, o submarino Nautilus passou por diversos locais. Nesse meio tempo, há várias crises existenciais do professor e do Ned, que discutem se devem fugir do submarino ou ficar nele. Nada de interessante acontece nesse tempo, muito drama para pouca ação. Depois de um tempo, o capitão Nemo resolve levar o professor para um passeio no fundo do oceano. Eles caminharam que nem o homem caminha na lua. Atravessaram montanhas marinhas até chegarem a uma construção antiga no fundo do mar. Eles chegaram no set de filmagem do Jason Momoa. Era Atlântida, a cidade perdida. O professor, como todo bom estudioso, ficou de boca aberta. Mas logo voltam para o submarino e nada aconteceu lá. Depois de um tempo perceberam que o capitão Nemo estava mudando sua rota planejada de volta ao mundo.
Ned e o professor começam a estranhar essa atitude. Porém, ao invés de resolver o mistério, eles resolvem caçar baleias inocentes por simples diversão. Com certeza, né? Já está cancelado no Twitter com essa atitude. Um pouco próximo do Mar do Caribe, eles encontram um polvo gigante que ataca o submarino Nautilus. Com isso, a tripulação fica apavorada, pois aquele animal está determinado em acabar com eles. Aquele pobre animal não poderia com um poderoso monstro de ferro. Mas antes de morrer, ele conseguiu quebrar uma parte do submarino que ficou à grave deriva no mar. Depois que o Nautilus estragou o Capitão Nemo, que já não era certo da cabeça, estava cada vez mais isolado e estranho. O professor então resolve confrontar quando ele e seus amigos seriam libertados. O capitão então diz que nunca saíram do submarino vivos. Depois de muito tempo daquela conversa, o capitão Nemo encontra um navio perto das Ilhas Britânicas. Esse navio, sem saber o que é um submarino, ataca o Nautilus. Como disse antes, o Nen já não estava certo da cabeça, então ele resolve atacar esse navio e matar todos os seus tripulantes. Lógico que o professor não concordou com essa atitude, mas não conseguiu impedir e a destruição aconteceu. Passando isso, o professor finalmente resolveu ouvir Ned, o canadense. Construíram então um plano para fugir. O trio vestiu roupas adequadas para aguentar o mar e planejaram usar os botes. Nesse plano de fuga teve estratégia típica de filmes piratas do Caribe. Mas o que eles não sabiam era que o submarino estava indo direto para um redemoinho no mar. Ele era tão forte que era quase impossível escapar. O professor, o criado e o Ned conseguem escapar com um barco para fora do navio. Porém, isso já era previsível, pois eles são os mocinhos certos. Eles ficam vendo o submarino afundar com toda a sua tripulação e seu capitão Nemo. Estariam todos mortos. Ou terá uma continuação 200 anos depois. Obrigado a todos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not